Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Show e hoje eu vou falar sobre o sistema de gestão de pacotes e dependências do Python. E esse vídeo aqui é um oferecimento dos apoiadores do Code Show lá no Apoia-se. Acesse apoia.se/codeshow se você quiser se tornar um apoiador e fazer parte dessa lista aqui que cresce a cada dia. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando o canal. O sistema de módulos do Python é o mecanismo que é ativado quando a gente utiliza a palavra-chave import dentro dos nossos scripts. Vamos tomar esse código aqui como exemplo. Ele é um programa de um arquivo único, onde eu tenho duas funções aí que enviam notificações e uma função principal que recebe um usuário e a partir da preferência do usuário escolhe uma dessas funções para disparar aí uma notificação para esse usuário. Nesse exemplo simples, não estamos utilizando o sistema de imports do Python porque tudo está contido em um único arquivo. Porém, quando o nosso programa começar a crescer, a gente vai querer colocar isso aqui em uma arquitetura mais bem definida. E o primeiro passo é separar em múltiplos arquivos, em múltiplos módulos. Nesse exemplo refatorado, nós temos a função enviar e-mail separada em um arquivo chamado email.py. E para cada uma das outras funções, a gente vai ter também um módulo separado. E no programa principal, para que a gente consiga ter acesso a essa função, a gente vai ter que agora disparar o sistema de imports do Python para que ele execute este módulo aqui e traga a função disponível para que a nossa código aí do nosso programa consiga utilizá-la. Para fazer isso, o Python vai utilizar o mecanismo de import que é provido pela ImportLib. A ImportLib, por trás, aí por baixo dos panos, tem uma complexidade um pouco mais alta do que eu vou mostrar aqui. Ela tem hooks, ela tem os loaders e uma série de regras, mas eu vou mostrar somente o básico. O básico que acontece é o seguinte: quando pela primeira vez a gente executar from email import enviar e-mail para pegar essa função enviar e-mail, a primeira coisa que o Python tem que fazer é encontrar este módulo chamado email, ou seja, um arquivo chamado email.py dentro aí do sistema de arquivos. Para encontrar esse arquivo, o Python vai usar uma coisa chamada syspath, que é uma lista contendo vários diretórios, que é o diretório onde ele vai procurar a existência desse módulo. Se você quiser verificar o syspath aí do seu sistema operacional, basta digitar python-c e entre aspas colocar import sys print sys.path e ele vai exibir para você uma lista contendo vários diretórios. O primeiro item que a gente tem aqui é uma string em branco, e essa string em branco representa o diretório atual, aonde aquele programa está sendo executado. Então, se ali mesmo tiver um arquivo chamado email.py, o Python vai pegar aquele arquivo, executar ele, para que a partir da execução ele consiga ter ali um objeto chamado enviar e-mail, que no nosso caso é uma função, e aí sim trazer essa função para o escopo do programa. Caso ele não encontrar aqui no diretório atual, ele vai passar para o próximo item da lista syspath. E por padrão, o próximo item da lista é a Standard Library, que a gente chama em português de biblioteca padrão. O que é essa biblioteca? Quando a gente instala o Python, ele traz muita coisa incluída. A gente costuma dizer que Python tem as baterias inclusas. Então aqui dentro a gente tem ferramentas bem úteis como o módulo Collections, o módulo HTTP Server, o módulo SMTP para enviar e-mails, ou seja, tudo isso já está contido dentro do Python. Você não precisa instalar, mas você precisa importar. E na hora de importar, o Python vai tentar encontrar esse módulo dentro desse caminho aqui, que é o caminho da Standard Library. E se por acaso o módulo em questão não estiver na Standard Library, o Python vai passar para o próximo item da lista. No nosso caso é o User Path. Para cada usuário do seu sistema operacional tem o User Path. Assim evita conflitos aí entre bibliotecas instaladas por usuários diferentes. Então aqui vão entrar as bibliotecas de terceiros, os frameworks. Provavelmente estarão instalados aqui, se é que você instalou passando o "-u" para o instalador, né, para que ele coloque dentro da pasta de usuário. Se o Python não encontrar na pasta de usuário, aí finalmente, geralmente no final do processo, ele vai tentar encontrar lá no System Path, que é o caminho onde as bibliotecas do sistema estão instaladas. A maioria dos sistemas operacionais Linux utiliza Python para as suas próprias ferramentas. E muito provavelmente essas bibliotecas estarão instaladas aí no syspath. E se por acaso o Python não encontrar no syspath, aí sim ele vai te mostrar aí um erro dizendo que não foi possível encontrar, que aquele módulo não está disponível
ou você precisa instalar, ou você precisa prover o caminho ali no syspath. Tem algumas maneiras da gente alterar o syspath. Dá para fazer isso através de variável de ambiente, exportando a variável chamada pythonpath. A gente consegue incluir diretórios nessa lista. A gente consegue também manualmente alterar essa lista dentro do nosso programa. Mas esse não é o jeito recomendado. O jeito recomendado é que a gente utilize o sistema de módulos e pacotes do Python para instalar as bibliotecas que a gente precisa e deixar elas disponíveis em um desses caminhos. E esse cenário vai ficar ainda mais complexo caso aí na sua empresa, ao invés de um único projeto, você tenha 3. Então imagina que você tem o projeto 1, projeto 2 e projeto 3. E em comum, todos eles precisam utilizar a mesma função para enviar e-mail. E você quer reaproveitar o código que você já escreveu. A primeira forma de fazer isso é utilizar copy-paste. Então a gente poderia fazer um CP, copiar os arquivos, os módulos para cada um dos projetos e toda vez que tiver atualização ou correção de bug, a gente fazer a cópia de novo. Obviamente que isso daqui não seria fácil de manter. A opção número 2, que é um pouco melhor, seria a gente zipar esses módulos dentro de um arquivo zip, nomear esse arquivo zip e junto desse nome a gente colocar um controle de versionamento aqui, né? Por exemplo, a data. E aí sim, quando a gente tiver uma atualização, a gente incrementa essa data e aí cada desenvolvedor aqui de cada um dos projetos consegue ir lá na rede onde a gente disponibilizou ou na internet fazer o download desse pacote e descompactar ali no caminho correto. Isso funciona, em muitas linguagens de programação ainda é o jeito utilizado, mas não é escalável também, porque é um trabalho manual muito grande que está sujeito a muita possibilidade de erro. O jeito mais correto de fazer isso e que hoje é adotado pela maioria dos desenvolvedores é utilizar aí um sistema de controle de versão, como por exemplo o Git. Então a gente utilizando o Git consegue fazer commits, né? Marcar ali as alterações do nosso código e também utilizar tags de release para que cada vez que a gente tem um build pronto ali de uma feature nova no nosso software, a gente marque ali com um versionamento. E a partir do momento que o software está versionado com o Git, a gente consegue fazer o build, que vai ser criar ali o pacote final, e então fazer o publish, que é disponibilizar o pacote para os outros poderem instalarem. Então, o processo seria mais ou menos esse. Terminei de desenvolver alguma coisa, eu vou fazer um git commit, eu vou utilizar o setup.py para fazer o build daquele pacote, né, e gerar para mim ali o pacote compactado final, e depois eu vou utilizar o setup.py para fazer o upload daquele pacote. E aí o setup.py, utilizando o setup tools, vai enviar isso daqui para o repositório central do Python, que é o Python Package Index. E esse processo aqui parece ser um processo bastante simples, mas existe toda uma especificação e algumas ferramentas por trás, e principalmente uma infraestrutura. E quem toma conta disso é uma organização chamada PyPA, a Python Packaging Authority. É um subgrupo dentro da Python Software Foundation de pessoas responsáveis por manter a infraestrutura. As ferramentas que eles mantêm são o Setup Tools, que é a ferramenta que a gente utiliza para criar o arquivo setup.py, o formato de arquivos will, que é o formato binário, que é quando a gente gera o nosso programa final, ele vai ser compactado aí nesse formato. O próprio repositório aí, o PyPI, que tem milhares de pacotes, então imagina, eles devem ter que ter um trabalho grande aí para manter a infraestrutura de servidores e de rede para permitir que a gente consiga fazer downloads aí de maneira rápida de todos esses pacotes. Eles também mantêm a ferramenta VirtualEnv, que no Python 3 também está disponível ali através do módulo venv, e o VirtualEnv é muito importante para a gente conseguir isolar ambientes e evitar conflitos. E também a ferramenta pip, que é a ferramenta que a gente mais utiliza no dia a dia para poder fazer instalação e gerenciamento dos pacotes. Empacotamento e distribuição. Quando a gente termina de desenvolver o nosso software e coloca ele disponível aí para outros instalarem. Então, o desenvolvedor vai lá, tagueia, utiliza o Git, faz os releases e então dentro do setup.py ele coloca aqui a especificação aí do seu módulo. Ele coloca lá o nome, a versão e todos os outros metadados daquele pacote que ele vai distribuir. Uma vez especificado e o desenvolvimento estando pronto, o desenvolvedor pode utilizar o comando sdist para fazer uma distribuição simples ou o bdist para fazer uma distribuição binária que vai ser compilada aí para cada plataforma diferente. A partir desse momento, ele tem um pacote aí gerado aí no formato will
e ele pode fazer o upload para o servidor principal aí de pacotes do Python. Isso pode ser feito com o próprio Setup Tools ou através de ferramentas de terceiro, como por exemplo o Twine, que é um gerenciador de uploads para pacote Python. A partir do momento que o upload é feito, a ferramenta fica aí disponível para ser utilizada lá no PyPI, que é o repositório central. E então qualquer pessoa, qualquer projeto aí que tiver acesso ao repositório PyPI na internet, pode simplesmente fazer pip install, passar o nome do projeto, especificar a versão e alguns outros detalhes, e então esse pacote será baixado para sua máquina local e instalado no ambiente Python aí que você estiver executando. E os ambientes virtuais são muito importantes nessa estrutura. Então considere o seguinte, o Python 2 ou o Python 3 que você tem instalado aí no seu sistema, quando você digita Python no terminal, vamos chamar ele de Python real. Ele é o Python que está instalado na sua máquina. Se você começar a criar vários projetos e cada projeto que você criar tiver um conjunto de dependências específica e você começar a instalar tudo ali dentro daquele Python, em pouco tempo, esse Python aqui do sistema ele vai estar cheio de pacotes instalados e cheio de conflitos entre versões. Então, para evitar isso, a gente pega esse Python real e a partir dele a gente cria Pythons virtuais, são ambientes virtuais. Então, são caixinhas ali, espaços dentro do seu sistema, onde uma cópia desse Python vai ser colocada lá dentro e ali dentro as dependências ficam isoladas para cada projeto. Então nesse exemplo aqui eu tenho um VirtualEnv 1, VirtualEnv 2 e VirtualEnv 3. Geralmente a gente cria um VirtualEnv para cada projeto que a gente tem no nosso sistema. E esse isolamento permite que a gente evite aí os conflitos. Então, nesse exemplo, no primeiro VirtualEnv, eu estou instalando a ferramenta Ansible, que é um gestor de infraestrutura aí utilizando Python. E o Ansible, aqui eu não especifiquei a versão, então eu vou pegar a última versão, a mais recente, e vou instalar aqui nesse VirtualEnv. Porém, imaginem que eu tenho um projeto número 2, então eu crio ali uma VirtualEnv 2 somente para aquele projeto. E aqui eu posso, por exemplo, instalar o mesmo Ansible, mas especificar aqui qual é a versão que eu quero, porque para esse projeto eu preciso de uma versão específica. Então eu posso instalar de novo o Ansible, só que numa versão diferente. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, para quantos projetos eu tiver. E o interessante é que eles não vão entrar em conflito. Cada projeto vai usar a versão específica das bibliotecas que ele precisa. E isso permite que a gente consiga, por exemplo, deletar ambientes virtuais com facilidade. Eu posso apagar o Virtual Environment 1, tudo que está aqui dentro vai ser apagado, inclusive o Ansible, mas isso não vai afetar com a instalação que estão nos outros ambientes virtuais e nem mesmo com a instalação que estiver aqui no meu Python real, no meu Python do sistema. Então, o ambiente virtual é sempre recomendado a gente ter um VirtualEnv para cada projeto que a gente for desenvolver. Mesmo que seja um scriptzinho simples em Python, se você for instalar uma dependência que seja, você vai precisar criar aí um VirtualEnv e é muito fácil de fazer isso. E tendo um ambiente virtual criado para cada projeto, a gente vai instalar as dependências. Mas ao invés da gente instalar uma a uma utilizando o pip, a gente vai criar um arquivo de dependências. Então esse arquivo chama-se requirements.txt. Lá dentro a gente coloca cada uma das dependências que o nosso projeto utiliza e também é recomendado colocar as versões específicas que a gente precisa. E essa prática aqui de especificar as versões é chamada de pinar as dependências. Então, uma vez que a gente especificou, a gente pode usar pip install-r e passar o caminho ali do requirements.txt e aí o pip vai utilizar aquela lista para instalar, poupando nosso trabalho de especificar uma a uma. A partir do momento que as dependências estão instaladas dentro da VirtualEnv, a gente pode criar um programa que vai utilizar o import para importar e utilizar essas dependências. E fazer a gestão dessas dependências com múltiplas versões e principalmente quando o projeto tem muitas dependências, pode se tornar uma dor de cabeça muito grande, porque imagina, eu posso instalar o pacote A que depende do pacote B, que por sua vez depende do pacote C e por aí vai. Ou seja, a árvore de dependências pode se tornar uma coisa bastante complexa e isso traz para a gente problemas e eu vou mostrar alguns deles. O primeiro problema comum que pode acontecer é você ter conflito com bibliotecas do seu sistema operacional. Então olha esse exemplo prático. Digamos que você instalou o GIMP.
O GIMP ele é uma ferramenta e um programa de edição de imagens, como se fosse um Photoshop open source. Quando você instala o GIMP, ele tem plugins que são escritos em Python, e esses plugins precisam utilizar uma biblioteca chamada Python Imaging Library, a PIL. Então o GIMP vai ser instalado e junto com o GIMP vai ser instalado a PIL, numa versão ali específica que o GIMP estiver usando. Porém a PIL, que é a dependência do GIMP, por sua vez, para que ela funcione com aqueles filtros específicos, ela vai precisar de uma biblioteca chamada libImageMagick. E essa biblioteca não é a biblioteca Python, ela foi escrita em C e ela está disponível no seu sistema operacional e o Python tem os bindings aí para se comunicar com ela. Então até aqui tudo bem, você instala o GIMP, começa a editar suas imagens e está tudo funcionando numa boa. O problema acontece quando você precisa criar uma Virtual Env nova para um projeto novo seu que você está criando aí de repente um programa de fazer edição e manipulação de imagens. Inclusive aqui no canal eu já mostrei como fazer isso com a PIL. Eu vou colocar o card aqui se você tiver interesse. Digamos que você vai seguir esse vídeo e vai criar o seu projeto aí de gestão de imagens com a PIL. Você vai criar uma Virtual Env, mas você vai precisar ter acesso a libImageMagick para você poder fazer a edição de imagens. Então você cria o Virtual Env com a opção Site Packages, que vai fazer com que o ambiente, apesar de isolado, ele também tenha acesso às bibliotecas do sistema, como a libImageMagick. Até aqui tá tudo normal, só que aí você decide instalar a Pillow, que é uma cópia aí melhorada da PIL. Só que você quer ela instalada numa versão específica, 2.1.4. E essa versão depende também da libImageMagick, só que numa versão diferente, a versão 2.1.0. O que vai acontecer? Ou você instala a libImageMagick nova, sobrescrevendo a que já está disponível no sistema, e a partir desse momento o GIMP para de funcionar, porque ele não está preparado para aquela versão. Ou então você mantém a libImageMagick e faz com que o seu programa seja limitado aos recursos daquela edição antiga, tá? Um jeito de resolver esse problema é utilizar containers. Então a solução de containers faz com que a gente consiga ter sistemas operacionais isolados mesmo. A gente consegue ter uma versão da libImageMagick em cada container sem que eles entrem em conflito. Uma outra opção seriam sistemas operacionais com modularidade, como por exemplo o Fedora, que tem aí os pacotes com Modularity String, onde cada pacote consegue ter um string de dependências específicos sem se conflitar. Mas geralmente isso daqui traz muito problema e por conta desses problemas o XKCD, que é aquele site famoso de tirinhas, criou essa tirinha aqui há algum tempo atrás que exibe aí realmente o que pode acontecer no seu sistema se você se perder aí com as dependências do Python. E eu já caí nessa algumas vezes e eu conheço grandes projetos e pessoas que também já passaram por situação parecida. Ou seja, você tem aí múltiplos gerenciadores de dependência do Python, como o Anaconda, o pip, aí você pode ter uma outra instalação do pip, o isinstall, que é o gestão de dependência antigo do Python, você pode ter o homebrew se você tiver no Mac, e você pode ter coisas que você fez manualmente, arquivos que você copiou, variáveis de ambiente que você exportou, todas elas dependendo uma a outra. E aí você faz com que o isolamento não exista mais. Ou seja, se você mexer em qualquer parte desse sistema, você vai acabar quebrando tudo. Isso daqui pode sim acontecer caso você não utilize corretamente os conceitos de isolamento e de Virtual Env. E é por esse motivo que surgiu um outro pacote interessante chamado DepHel, que ele promete ajudar a resolver esse inferno de dependências aí que a gente pode cair. Esse projeto tem ferramenta de linha de comando para que você consiga converter arquivos e formatos entre ferramentas diferentes e que você consiga também resolver problemas comuns aí com simples scripts. O segundo problema que pode acontecer já não é mais conflito com bibliotecas do sistema operacional, mas com bibliotecas dentro da sua própria Virtual Env. Então imagina que naquela Virtual Env nova ali que você criou, você vai instalar o Dynaconf, que é uma biblioteca para fazer gestão de configurações. Então você instala o Dynaconf, só que o Dynaconf ele depende do Python.env. Então quando você instalar o Dynaconf, o pip também vai instalar o Python.env para você. E o Dynaconf ele especifica a versão 0.10.6. Então é essa versão que vai ser instalada. Tudo vai funcionar numa boa até o momento que você decidir que você vai usar uma biblioteca chamada Google Fire para criar aí ferramentas de linha de comando. E essa ferramenta também usa o .env, só que é o .env numa versão maior, a 0.11.0. Nesse momento aqui,
o pip vai fazer o seguinte, ele vai desinstalar o .env antigo, que era requerido pelo Dynaconf, e ele vai instalar o .env novo, atualizado. E a partir desse momento, o Dynaconf vai quebrar. Ele não vai mais funcionar porque ele ainda não está preparado para aquela versão mais nova ali do .env. Ou seja, a gente depende da progressão aí, da evolução das bibliotecas. Então tem muita biblioteca que pina uma versão e demora um pouco até que elas fiquem atualizadas para conseguir trabalhar com as bibliotecas mais novas. Então, durante esse tempo aí que a gente tem que esperar todas elas ficarem estáveis, é bom a gente ficar de olho em quais versões a gente precisa pinar, que a gente precisa ficar preso àquelas versões. E o pip nem sempre consegue te avisar sobre isso. Em algumas vezes você vai pegar esse erro só no tempo de execução. Você instala muitas bibliotecas, na hora que você executar o programa, ele vai dizer que tem um conflito ou que tem um arquivo, um módulo que ele não conseguiu encontrar. E infelizmente não tem um jeito fácil de resolver isso daqui. Você realmente tem que ficar de olho na evolução das dependências que você utiliza. Já existem ferramentas como o Dependabot e o PyUp que eles vão te avisando cada vez que uma biblioteca atualizar. E aí você consegue se preparar de antemão, ir lá e preparar o seu projeto, alterar ele para que ele consiga ser compatível com aquela versão nova que está por vir. E o interessante seria que o gestor de dependências te avisasse, na hora que você tentar instalar no ambiente de teste ou de desenvolvimento, ele te avisasse que existe um conflito. Assim evita que você coloque em produção algo que pode falhar só em tempo de execução. E o terceiro problema que pode acontecer, e é o pior de todos, é o problema de segurança. Então imagina que você vai instalar o Django, que é o framework web mais utilizado no Python. Você faz lá pip install Django, e aí o pip vai tentar encontrar o servidor PyPI, que é o repositório principal de pacotes Python. Ele vai baixar o Django e tudo vai funcionar numa boa. Porém, se o seu DNS estiver hackeado, isso pode acontecer no servidor, isso pode acontecer no seu roteador, ou mais simples ainda no seu sistema operacional, porque uma simples alteração no /etc/hosts pode fazer com que um IP seja direcionado para um outro endereço. Então, na hora que você rodar pip install Django, na verdade ele vai apontar para um servidor que não é o original, e aí ele vai baixar um pacote Django que vai existir naquele mirror. Só que aquele Django tem script malicioso ali dentro. Isso aqui já aconteceu algumas vezes aí, já foi reportado isso na comunidade Python. Então, para resolver, eles adicionaram uma nova opção chamada Require Hashes. Então, a gente consegue instalar um pacote, só que agora a gente utiliza -- Require Hashes. Então, para cada pacote que a gente tiver no ambiente de desenvolvimento e que a gente já validou que está ok, a gente vai fazer o seguinte, vai gerar o hash daquele pacote. Então o arquivo final, que foi publicado, a gente vai gerar um hash único e toda vez que a gente quiser instalar o pacote, o pip vai pegar o pacote e vai comparar os hashes para ver se está tudo certo, se não foi alterado. Porque se o arquivo final for alterado, o hash vai mudar e aí não vai ser mais validado. Então nesse caso aqui, se eu passar o hash e o arquivo baixado for o hash correto, tudo bem. Se eu passar um hash e na verdade o hash for de um arquivo que foi alterado para inclusão de alguma coisa maliciosa, ele vai dizer para mim que não pode instalar porque foi invalidado os hashes. Então é uma solução simples que ajuda a resolver essa primeira parte aí da questão de segurança. E para resolver esses 3 problemas que eu falei para vocês, algumas propostas foram feitas. Algumas utilizando o processo formal, que são as PEPs. PEP significa Python Enhancement Proposal e é um documento que qualquer pessoa da comunidade pode fazer sugerindo uma alteração para o Python ou para alguma coisa envolvendo aí a comunidade oficialmente, tá? E esse documento aqui, ele passa por um processo de avaliação até que ele possa ser aceito ou rejeitado. Geralmente é um processo bastante cauteloso para evitar os riscos aí e garantir que isso daqui não vai trazer nenhum dano aí para o Python no futuro. E a gente tem essas duas PEPs que são bastante importantes, a 517 e a 518. Elas especificam um arquivo único para fazer a gestão de pacotes em Python. Então, ao invés daquele monte de arquivo separado, requirements.txt, setup.py, manifest.in e setup.cfg, a gente agora vai ter um único arquivo que é o pyproject.toml. E além disso,
Esse arquivo especifica um sistema de build que pode ser estendido, ou seja, a gente não fica preso a um único sistema de build do Python, a gente pode estender com ferramentas diversas. E isso é muito bom, porque isso facilita, isso abre caminho para a comunidade desenvolver ferramentas que, seguindo esse padrão aqui, não vão apresentar risco, porque a gente vai poder trocar de ferramenta, utilizar aquela que seja melhor para o nosso caso de uso, sendo que todas elas vão seguir o mesmo padrão. Isso daqui é muito interessante, só que as PEPs demoram para ser avaliadas e demoram para entrar na linguagem, e muitas vezes o mercado e a comunidade não têm condições de esperar. E foi isso que aconteceu em 2016. Um desenvolvedor bastante famoso aí da comunidade Python decidiu criar um projeto chamado pipenv, um projeto com uma ideia muito boa e que prometia entregar aí a solução para os problemas de gestão de dependência e gestão de ambiente no Python. A ideia é ótima e o projeto foi feito com uma API realmente para seres humanos, como o próprio projeto aí tem no seu slogan. O grande problema é que esse projeto aqui, ao invés de esperar aquela PEP ficar pronta e ser aceita, que especificava o sistema de build e o sistema aí onde a gente tem um arquivo único para especificação, ele acabou criando um padrão próprio e aí ele apresentou um formato chamado pipfile. Então agora aquela proposta da gente ter um arquivo único pyproject.toml não faria mais sentido, porque além daquele arquivo a gente ainda teria essa especificação aqui chamada pipfile. Até aqui tudo bem, né? Porque isso daqui é um projeto da comunidade, é open source e todo mundo pode criar o projeto da maneira que quiser e criar padrões até se quiser. O grande problema é que a Python Software Foundation, vendo aí a adoção desse projeto pela comunidade, decidiu de uma hora para outra colocar essa ferramenta como a ferramenta recomendada oficialmente lá na documentação do Python. Apesar de nunca ter existido uma PEP propondo essa ferramenta como a ferramenta oficial do Python, de alguma maneira ela conseguiu ser colocada lá e aí sim pessoas e empresas passaram a adotá-la. Isso daqui causou um certo estranhamento, né? Porque todo mundo está acostumado que qualquer coisa que entra no Python vai pelas vias formais, mas o pipenv conseguiu pegar um atalho ali e ser incluído no Python sem passar por essa via formal. Mas o maior problema de todos nem foi esse. O maior problema de todos é que o pipenv começou a apresentar problemas e não oferecer tudo aquilo que ele prometia quando foi desenvolvido. Então, em pouco tempo, a gente começou a ver posts como esse daqui, de pessoas e empresas que se arrependeram de adotar essa ferramenta, de investir tempo ali estudando o funcionamento da ferramenta e que tiveram que acabar voltando para métodos mais tradicionais. O que não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque também, se você está usando o pipenv hoje e quer voltar para um método tradicional, não é tão complicado você converter para o formato anterior. Mas sim, o tempo investido naquela ferramenta pode ser que não seja tão valioso. E o problema se agrava também porque se você olhar o repositório hoje do pipenv, você vai ver que tem mais de 350 issues, né? Ou seja, bugs que foram reportados e que a maioria deles não tem nem resposta e nem tem a perspectiva aí de solução. A gente fica frustrado quando uma ferramenta, principalmente quando ela é oficial, não funciona da maneira que a gente espera e acaba criando barreiras aí no nosso dia a dia, aí no nosso desenvolvimento. Né? Uma outra coisa a se notar é que o pipenv não tem atualizações desde 2018, ou seja, mais de um ano que ele não recebe correções de bug e atualizações, o que faz com que boa parte da comunidade já considere ele um abandonware, que são aqueles softwares que são abandonados e a partir dali param de ter manutenção. Mas realmente, mesmo que a ferramenta venha a ser atualizada, pelo número de bugs reportados, parece que é um caminho um pouco longo aí até que ela volte a ser uma ferramenta estável para que a gente adote aí como definitiva ou oficial. Então, no meu ponto de vista pessoal, foi um pouco de precipitação aí, principalmente do pessoal lá da Python Packaging Authority, de colocar essa ferramenta como sendo a recomendada, porque isso pode causar aí um certo desconforto aí e até desperdiçar o tempo aí das pessoas que vão adotar essa ferramenta aí no seu ambiente de trabalho. Mas não existe só o pipenv, existem outras iniciativas da comunidade para tentar resolver esse problema. Algumas utilizam a padronização nova, né, da PEP 517 e 518, que é o caso do piptools e do Fleet, e tem outras que fazem de maneiras um pouco diferentes. A gente tem o PBR, que é um projeto aí mantido pelo pessoal do OpenStack, o DeepHell, o Conda e tem também o Poetry, que é a ferramenta que eu pretendo mostrar daqui a pouco aqui para vocês.
E você já deve estar se perguntando como que você vai resolver o seu problema de gestão de dependência de uma maneira simples e sem precisar depender aí de ferramentas que ainda não estão prontas. Então eu vou mostrar um jeito bastante simples. Você pode resolver o problema de conflito, de build determinístico e de segurança utilizando apenas duas ferramentas simples. No ambiente de desenvolvimento, ou seja, na máquina do desenvolvedor apenas, você vai instalar uma ferramenta chamada pip tools. Pip install pip-tools. Essa é uma ferramenta que ela é uma ferramenta terceira, né? Ela não é uma ferramenta oficial, mas ela tem uma vantagem. Ela segue uma filosofia de fazer apenas uma coisa e fazer isso muito bem feito. Então, essa ferramenta traz pra gente um comando chamado pip-compile e esse pip-compile pode gerar os hashes pra gente. Lembra que eu falei dos hashes de segurança? Então, pra gente não ter que gerar manualmente, ela vai gerar pra gente baseado no nosso ambiente e vai fazer um output num arquivo chamado requirements.txt, onde terá a versão de cada pacote e o hash de cada pacote. Então, nisso daqui, a gente resolve o problema de build determinístico, porque quando a gente for reinstalar esse arquivo de requirements, a gente vai exigir o número da versão, mas a gente também vai exigir o hash. Então, a gente já bloqueou dois problemas aí. E no ambiente de produção, de CI ou no ambiente de uso final do seu programa, você vai fornecer o arquivo requirements.txt e você não vai precisar instalar nada além do Python e do pip, porque no pip você já tem ali o comando require hashes. Então você faz pip install require hashes e passa aquele arquivo que está todo formatado ali com os hashes. E aí, a partir deste momento, no seu servidor de produção, você vai ter certeza que o build foi determinístico. Essa é a maneira mais simples e mais estável de resolver o problema hoje, mas ainda requer um pouco aí de interação manual. E ela resolve apenas os problemas de conflito, de build determinístico e de segurança. Toda essa questão aí de fazer o empacotamento ainda vai ficar por sua conta. E a nova promessa aí que a comunidade tem em mãos é uma ferramenta chamada Poetry. O Poetry é um gestor de dependências que segue a especificação das PEPs 517 e 518. Então, ao invés de criar um novo formato específico de arquivo, o Poetry segue o que está na especificação do Python. Isso é muito importante, porque você não se torna dependente do Poetry. Você, de repente, no futuro, pode trocar o Poetry por uma outra ferramenta que siga a mesma especificação. Como é que funciona? O Poetry vai substituir a necessidade de arquivos setup, requirements, manifest e pipfile por apenas um arquivo chamado pyproject.toml. Então, fica mais fácil de gerenciar um arquivo só. Além disso, ele substitui a necessidade de usar o comando build, sdist, twine, pip, hashes e pip-tools por apenas uma ferramenta, que é a ferramenta de linha de comando Poetry. Além disso, ele utiliza a árvore do seu gestor de versões. Pode ser o Git ou pode ser até outro. Ele vai respeitar se, por exemplo, você tiver arquivos que estão incluídos ali no stage do seu Git, você vai ter esses arquivos incluídos no seu pacote. Se os arquivos estão no Git ignore, ignorados ali do seu sistema de versão, eles não serão incluídos no seu pacote. Então isso aqui também é muito legal. Ele força aí o uso do Semantic Versioning por padrão. Então, o Semantic Version é uma maneira bem legal, porque só de olhar o número da versão, a gente já sabe que se o que alterou foi só correção de bug, se é feature nova, ou se é alguma coisa mais importante que exige uma atenção maior. E ele também tem um sistema de resolução de conflitos que é mais inteligente do que o sistema de conflitos aí do pip. O Poetry foi inspirado no Cargo, que é o gestor de dependências da linguagem Rust, que inclusive já inspirou outros gestores de dependências como o NPM aí do JavaScript. E também tem coisas no Poetry que é inspirada no Composer do PHP, que eu pessoalmente não conheço, mas eu vejo as pessoas falando muito bem dessa ferramenta. E para não cair no mesmo erro que a gente fez no passado e se precipitar ao adotar uma ferramenta, o Poetry deve ser utilizado somente no seu ambiente de desenvolvimento e com bastante cautela. Eu garanto que já vale a pena adotar o Poetry, mas toma cuidado, é uma ferramenta para a gente testar, reportar bugs e tem muita coisa que ainda precisa ser desenvolvida e estabilizada. Então, quando que você vai usar? Só na máquina de desenvolvimento. Na máquina de desenvolvimento, você vai ter lá um pyproject.toml, lembrando que esse formato não é do Poetry, é oficial do Python, então você pode ter ele aí de qualquer jeito. Dentro desse arquivo,
a gente vai especificar as dependências dentro de uma chave aqui chamada tool.poetry.dependencies. E isso é muito legal desse formato, porque se no futuro a gente mudar a ferramenta de gestão de dependências, a gente só vai mudar essa palavra poetry daqui e vai colocar outra ferramenta aqui e ela vai seguir o mesmo padrão da especificação. Então dá uma liberdade e uma segurança um pouco maior. Aqui a gente vai especificar qual é a versão do Python que o nosso programa executa, né, qual que ele é compatível, e a gente vai colocar todos os pacotes que a gente vai utilizar, né, todas as nossas dependências, com as suas devidas versões pinadas aqui dentro desse arquivo. A partir do momento que a gente tem esse arquivo, a gente vai fazer o poetry install para gerar um poetry.lock, que é um arquivo ali para gerir simplesmente os hashes. E a partir do momento que a gente tiver o poetry.lock, a gente pode utilizar o poetry export para que ele gere para a gente um arquivo requirements.txt com todos os hashes e aquela informação que a gente precisa lá. E a partir daí, poetry build para a gente gerar o project.whl, que é o nosso arquivo final, o nosso pacote. E a partir desse momento é só distribuir o pacote. E o legal é que o Poetry permite facilmente que a gente distribua isso em lugares diferentes. A gente pode ter um repositório privado dentro da nossa empresa, onde a gente vai publicar esse pacote somente lá. A gente pode fazer a publicação disso para o PyPI, que é o repositório central do Python, e a gente pode até customizar os scripts de publicação para fazer um deploy diferente. Então a flexibilidade ficou muito maior e o melhor, tudo isso daqui seguindo a nova especificação oficial do Python. E já no ambiente de produção, por enquanto, o recomendado ainda não é colocar o Poetry lá instalado. A gente vai simplesmente mandar o requirements.txt com todos os nossos hashes, usar o pip e passar o require hashes para ele. E a partir daqui, o pip ele vai resolver para a gente a partir dos hashes que foram gerados pelo Poetry. Então deu para entender que o Poetry é uma ferramenta para desenvolvimento, não é uma ferramenta para a gente colocar no ambiente de produção. Pode ser que no futuro o Poetry fique aí estável o suficiente para a gente colocar em produção. E quando chegar esse momento, a gente vai substituir todos os passos simplesmente por Poetry Install. Mas eu aconselho a testar muito essa ferramenta antes, acompanhar o desenvolvimento lá no repositório, reportar os bugs, pedir as features que você acha interessante e fazer as coisas com calma para que a gente não venha a se precipitar novamente na adoção de uma ferramenta. A gente já consegue resolver as coisas agora de uma maneira com um pouquinho mais de cautela. Então, agora vamos fazer o que todo mundo está esperando. Vamos colocar a mão no código e vamos ver um exemplo simples de como utilizar o Poetry aí no seu projeto. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar a ferramenta aí no seu sistema. Então você entra lá em python-poetry.org, vai na documentação, tem lá as dicas de como você instalar no seu sistema, Mac, Linux ou Windows. Basicamente, você vai copiar uma linha de código curl aqui e executar aí no seu programa. Ele vai baixar um script chamado getPoetry e vai executar isso daí com Python. Lembrando que ele vai fazer isso daqui e vai instalar o Poetry aí no seu sistema uma única vez. Então, por padrão, ele instala isso daqui isoladamente naquele user path. Lembra que eu mostrei no começo do vídeo? Um caminho que ele é único para o seu usuário. Então você não precisa instalar o Poetry de novo. Toda vez que você for usar o Poetry, você vai usar o mesmo, uma única instalação. Isso permite que quando ele sofrer updates, ele consiga se atualizar automaticamente. Você vai digitar Poetry Self Update e ele vai atualizar ele. Então lembrando que você não precisa ter um Poetry em cada Virtual Env. Apenas uma vez você vai instalar, a partir daí tudo que você fizer vai ser através da linha de comando. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nos comandos que o Poetry oferece. Ó. Se você digitar Poetry-help, ele mostra para você todos os comandos que ele tem. Ó. Então tem bastante coisa aqui para você fazer build, cache e tudo mais. Eu não vou entrar em cada um assim especificamente, mas eu vou mostrar um exemplo assim de um fluxo completo aí de criar uma aplicação com o Poetry. E a gente vai ter uma live aqui no canal, provavelmente hoje, no mesmo dia da publicação desse vídeo, e essa live é onde a gente vai fazer na prática a conversão aqui de um projeto existente para utilizar o Poetry. Então depois que você ver esse vídeo, fica de olho aí que vai ter um outro vídeo aqui no canal também, com um pouquinho mais de prática, um pouco mais a fundo do que esse. Para criar um projeto aí do zero com o Poetry, você vai fazer Poetry New e vai passar o nome do projeto. No meu caso aqui eu vou chamar ele de Meu Projeto. E dá uma olhada que ele vai dizer assim, ó, foi criado o pacote Meu Projeto. Então eu entro aqui em Meu Projeto
E aqui dentro, reparem que ele já criou para mim os arquivos necessários, que é o pacote meu projeto, o pyproject.toml, lembrando que isso daqui é um formato oficial que foi especificado pela PEP 517 e pela PEP 518, ou seja, não é um formato inventado pelo Poetry, é algo que você pode confiar que está dentro aí da especificação da linguagem Python. Eu vou abrir aqui o meu VS Code nessa pasta, e aí fica mais fácil da gente interagir com o Poetry aqui por dentro do VS Code, tá? Então aqui no terminal, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, eu vou abrir aqui o pyproject.toml, lembrando que eu não preciso mais de setup.py, não preciso mais de requirements.txt, agora é esse único arquivo que especifica o meu projeto. E aqui dentro eu vou customizar, eu vou colocar a descrição do projeto, a versão inicial dele, algumas coisas ele já traz por padrão. E eu vou alterar aqui, por exemplo, o meu projeto ele vai estar disponível para instalar a partir de Python 3.6, olha que interessante. Então aqui eu já faço essa especificação de que o meu programa só roda em Python 3.6. E aqui eu posso sair colocando outras dependências diretamente. Então, se eu for usar o Flask, eu posso vir aqui, colocar o Flask e especificar qual a versão do Flask. Mas tem um jeito mais legal de fazer isso. Eu posso vir aqui no terminal, e eu estando dentro da pasta onde se encontra o pyproject.toml, eu posso inicializar um virtual env, um ambiente virtual para o meu projeto. Então eu venho aqui em Poetry, env, e peço para ele dar um use. Então digamos que eu quero um ambiente virtual no Python 3.8, eu vou fazer Poetry env e use 3.8. Então eu vou rodar e o Poetry vai criar para mim uma virtual env nova para o meu projeto. Então reparem que ele já disse aqui, ó, creating virtual env. Então ele vai usar o nome do projeto que está aqui para criar a virtual env. E eu posso criar quantas eu quiser para o mesmo projeto. Eu posso vir aqui de novo e falar para ele usar um Python 3.6 e por aí vai. Mas geralmente a gente cria uma única virtual env para cada projeto. A partir do momento que eu tenho essa virtual env criada, eu posso ativar ela com Poetry Shell. Reparem que o meu Python, que era o 2.7, era o Python do sistema, agora ele é o Python 3.8. Então agora o meu shell está realmente com o shell do Poetry ativado, tá? E olha que legal, o meu terminal aqui, que é o Starship, ele já me mostra, ó, que o meu projeto está na versão 0.1.0. Por quê? Porque o PyProject é um formato oficial e geralmente ferramentas aí como o ZSH já estão preparadas para ler esse arquivo aqui e formatar o terminal para você. Bom, a partir desse momento, ao invés de eu editar esse arquivo manualmente, grande parte das coisas que eu for fazer, eu posso fazer através do terminal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pensar, bom, eu vou fazer um projeto web, ele vai ser com Flask, então eu vou fazer Poetry add Flask, tá? E se eu quiser especificar a versão, eu posso especificar a versão aqui, ou eu posso colocar um @latest, que ele vai pegar o último Flask disponível. Então eu rodo isso daqui e pronto. Ele já vai lá fazer para mim toda a instalação. Ele vai instalar o Flask, todas as dependências do Flask também serão instaladas aqui, ó. Então, tudo que o Flask traz com ele. No meu arquivo PyProject, ele já colocou a versão que eu prefiro usar, né? A versão específica, que é o Flask 1.1.1. Desse jeito, na próxima vez que eu instalar esse projeto, ele vai ser determinístico. Ele vai instalar exatamente aquela versão. E além disso, ele criou um arquivo aqui chamado poetry.lock, tá? Esse arquivo ele é um arquivo útil durante o desenvolvimento e para você poder replicar essa virtual env depois. Porque aqui, além de eu ter as dependências que eu tenho aqui, ó, por exemplo, o Flask, ele tem todas as dependências das dependências, ou seja, toda a árvore está resolvida aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o Atomic Rights, que é uma dependência do Flask, não do meu projeto. Eu tenho aqui, ó, o ATTRs, eu tenho aqui o Azure Pipelines, ou seja, eu tenho todas as dependências que as minhas outras dependências instaladas, então essa árvore está toda resolvida aqui. E inclusive com os hashes, lembra que eu falei de hashes? Ó? Todos os hashes também estão resolvidos aqui dentro. Isso permite o seguinte, que facilmente o Poetry, quando a gente pedir para instalar qualquer outra dependência, ele consiga usar esse arquivo aqui para fazer a solução de conflitos. Então ele tem muito mais informações do que o pip, né? Então esse arquivo é útil para que tenha essa base de dados aí de tudo que está instalado e na hora que a gente pedir para instalar uma outra coisa agora, ele consiga varrer esse arquivo e falar, olha, provavelmente isso vai dar conflito ou não, ou conflitos que ele consiga resolver por conta própria, ele vai tentar também resolver, tá? Então eu já adicionei aqui uma dependência.
eu vou lá no meu projeto e desenvolvo o código que eu quiser, né? Então, digamos que eu vou fazer aqui no init mesmo, ou que eu vá criar aqui um arquivo novo, eu posso vir aqui criar um novo arquivo chamado app.py, e eu desenvolvo aqui, por exemplo, from Flask import Flask, e aqui dentro eu faço todo o meu desenvolvimento aí tranquilamente, tá? Não vou entrar no detalhe do desenvolvimento porque não é o objetivo desse vídeo, é só mostrar aí o Poetry. Bom, uma vez que o meu projeto está desenvolvido, digamos que eu tenho todo o meu código aqui, cada vez que eu quiser atualizar meus pacotes, eu posso simplesmente digitar Poetry install. E aí ele vai tentar ver se tem dependência a ser atualizada. Cada vez que eu digitar Poetry install, ele vê tem alguma coisa para atualizar, ele regera para mim aquele arquivo .lock, né? Ele faz de novo atualizado para mim. E se tiver algum erro aqui de dependência, ele tenta resolver para mim também dessa maneira. Uma vez que o meu projeto estiver pronto, né, com tudo aí instalado, aí eu posso gerar um pacote dele. Então, aqui no PyProject, ó, eu já determinei que o meu projeto, qual é o nome, qual é a versão dele, que são as coisas obrigatórias. E eu já determinei também qual é o build system que eu vou usar. Ó. Eu vou usar o Poetry para fazer esse build, tá? Uma outra coisa que não é obrigatória, mas que seria interessante, é que o projeto seja um projeto Git, né? Porque assim ele consegue usar a árvore do Git para conseguir fazer os builds. Então eu faria aqui um git add e o nome do meu projeto aqui, ó, meu projeto. Então agora eu adicionei só aquele pacote, né? E aí é aquele pacote que ele vai incluir para mim no meu build. E a partir de agora eu posso fazer Poetry build. Quando eu fizer isso, ele vai gerar para mim, ó, o targz, que é a distribuição simples, e ele vai gerar também o whr, que é a distribuição compilada. Então se eu olhar agora, eu vou ter uma pasta chamada dist. Tá vendo? Então, dentro dessa pasta dist, agora eu tenho meus dois pacotes aí para eu poder distribuir. Eu poderia distribuir eles manualmente, né? Simplesmente copiar daqui, mandar para um servidor, mas eu posso vir aqui e fazer Poetry Publish. Eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho minhas credenciais e se eu rodar Poetry Publish, esse meu projeto aqui, ele vai parar lá na minha página do Python Package Index e eu não quero fazer isso agora. Porém, antes de fazer o Publish, uma coisa bastante recomendada é fazer o Poetry Export para o formato requirements.txt. Então eu faria isso daqui, o formato requirements, para ele gerar para mim o requirements. Então eu rodo esse comando aqui, Poetry Export-F requirements para o formato requirements, e a partir daquela minha instalação determinística ele gera esse requirements.txt aqui, ó. Então reparem que tudo que eu tinha lá controlado dentro daquele Poetry.lock agora se transformou em um arquivo requirements.txt normal, tá? Então agora eu tenho aqui o Flask, o Jinja, todas aquelas coisas que o Flask precisa e com seus devidos hashes. Então notem, por exemplo, que tem bibliotecas que tem mais de um hash, tá? Porque ela pode ser distribuída em múltiplos arquivos. Então para cada arquivo daquela distribuição vai ter um hash específico. Quando eu tentar instalar de novo isso daqui lá em produção, se eu por acaso for utilizar o pip, eu vou fazer pip install --require hashes e vou passar -r requirements.txt. E aí o próprio pip ele vai instalar para mim, ó. É que eu já tinha tudo isso aqui instalado pelo Poetry, mas o próprio pip consegue instalar e durante o processo de instalação ele valida cada um dos hashes, garantindo para mim a segurança aí do projeto, tá? E se eu precisar instalar, por exemplo, bibliotecas conflitantes, lembra que eu falei do exemplo lá do pip. Então, se eu fizer assim, ó, Poetry add dynaconf, olha lá, ele vai instalar o dynaconf para mim e todas as dependências do dynaconf. Reparem, ó, que o python.env, ele é a versão pinada do dynaconf, que foi o que eu expliquei lá para vocês. Se eu tentasse vir aqui e fazer aqui, ó, pip install python.env para pegar a última, o pip deixaria eu instalar numa boa, ele não ia gerar o conflito. Agora, se eu fizer com Poetry add python.env latest, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele me dá um erro de resolução de dependências, que é legal, porque ele está me avisando, olha só. O dynaconf precisa da versão 0.10.3, mas você está tentando instalar uma versão mais nova, ou seja, porque o seu projeto depende do dynaconf e o dynaconf depende da versão antiga, eu não vou deixar você instalar a versão mais nova do .env. Então você vai saber que o problema iria acontecer, ele não vai deixar você prosseguir com essa instalação, a não ser que você realmente queira muito, aí você consegue forçar ele a remover o .env antigo e instalar
o novo, o que não é recomendado porque significa que o seu projeto está com muito conflito aí de dependência. Então, esse aqui é mais ou menos o funcionamento do Poetry. Para desenvolvimento, você repara que o funcionamento dele é muito simplificado. Ele não é uma ferramenta que tenta mudar radicalmente a maneira como a gente trata o nosso projeto Python. O projeto Python continua sendo um projeto Python simples, né? A gente desenvolve sem estar preso a padrões nenhum. A gente está utilizando o pyproject.toml, que é um arquivo oficial aí, do Python. E aí, quando a gente precisar fazer a publicação, a gente gera o requirements.txt a partir do Poetry. E quando a gente fizer o build, né, para poder fazer a publicação, esse requirements.txt vai ser adicionado no nosso build final. E para finalizar, um outro comando que eu acho bem legal a apresentação do Poetry é o Poetry Search. Então eu posso, por exemplo, fazer um Poetry Search Django. E ele vai procurar tudo que tem a palavra Django para mim lá no PyPI, olha que legal. E ele traz isso para mim de uma maneira bem formatada. Então eu consigo vir aqui, ó, e olhar todas as ferramentas que ele fez o match aí e as versões que estão disponíveis. Então eu consigo navegar de uma maneira mais interessante através do terminal para pesquisar as ferramentas disponíveis. Sei lá, digamos que eu queira fazer uma integração aqui com o PayPal. Vamos ver se tem alguma biblioteca que tem a palavra PayPal. Olha que legal. Tem bastante coisa aqui. Então, tudo isso eu vou fazendo através do terminal. Lembrando que o pip também oferece isso, mas aqui no Poetry fica num formato aí um pouco mais interessante, tá? Tem muito mais coisa que dá pra gente explorar do Poetry, mas como eu falei, esse vídeo aqui era só para te apresentar a ferramenta, despertar sua curiosidade. Então, vamos conversar mais disso aqui nos comentários e lá no grupo. E lembrando que a gente vai ter uma live aqui no canal, né? Sobre isso, sobre o uso aí na prática do Poetry, e o card vai estar aqui, o link na descrição também. E por hoje é só. Gostaria de agradecer você que ficou até o fim, assistiu o vídeo inteiro. Por favor, deixa seu like aqui ou seu dislike caso você não tenha gostado. Põe seu comentário aqui também a respeito desse tema e vamos interagir através do Telegram lá do Code Show, t.me/codeshowbr. E, obviamente, né, se inscreve aqui se você não tiver inscrito, e se você tiver em uma dessas redes sociais aqui, por favor, acompanhe o projeto Code Show lá e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, valeu!